Quero compartilhar um pouquinho com vocês o meu processo de crescimento dentro dessa temática. É um processo, foi gradativo e não é um caminho que é igual para todas nós mulheres. Cada mulher ela tem um processo interno para passar, para se curar em questões pessoais, em questões de base que nós falamos dentro das constelações familiares. Esse primeiro processo inicial, ela se dá somente por essa cura da nossa criança, por essa compreensão da importância dos nossos pais na nossa vida e como nós significamos as nossas histórias em relação aos nossos pais, à nossa família de base. Então, ao longo da nossa vida, devido aos conceitos que nós temos em relação a feminino, em relação ao masculino, e todas essas questões, elas estão ligadas a esse processo de crescimento pessoal. E quando eu tomei a iniciativa desse estudo, eu jamais imaginaria que passaria pelo processo de crescimento pessoal e com isso traria esse feminino à vida. Mas todo esse processo me vem desse reconhecer aquilo que sou. Não é um processo que podemos dizer que seja, que não existe, que não está, não, é um processo de reconhecimento da pessoa que sou realmente, dessa pessoa de base que está aqui, e que nós não conseguimos enxergar, essa que é o fato, né? Essa que é a verdade. Então, por não conseguir ver quem realmente sou, eu não consigo reconhecer aquilo que sou. Então, vamos colocar num ponto mais específico. O feminino, ele está em reconhecer aquilo que nós somos como mulher. Dentro desse reconhecimento, nós precisamos entender as mulheres da nossa família. Quem são as mulheres? Nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó, e sim, essa linhagem de mulheres que está atrás de nós, que traz essa energia do feminino até chegar a mim. Então, em nenhum momento o feminino vai estar presente se eu não reconheço essas mulheres que passaram por tudo que passaram para que eu estivesse aqui hoje. E ao longo dos meus estudos dentro dessa temática de mulher, feminino, eu percebi que enquanto eu não reconhecia a minha mãe da forma como ela era e com as histórias que eu criei sobre ela, enquanto eu não dissolvi essas histórias que eu mesma criei, eu não conseguia reconhecer quem realmente eu era dentro dessa energia feminina. Então, eu não conseguia reconhecer a mulher, eu não conseguia olhar para a pessoa de base que sou. A única coisa que eu conseguia olhar era a menina ferida, a menina que faltava o amor, que julgava, que condenava, e não conseguia observar o todo, toda essa linha de mulheres que estava atrás de mim. Então, o ponto inicial para a gente nos conectar, para que a gente possa conectar esse feminino, é através das mulheres da nossa família. Então, como eu vejo minha mãe, como eu vejo a minha avó, como eu vejo essas ancestrais que vieram antes, como eu julgo, como eu as julguei, como eu condenei aquilo que elas fizeram.
como eu falo sobre a vida delas, como eu olho para aquilo que elas viveram, dizendo: ah, mas eu jamais faria isso. E é incrível quando nós falamos que não vamos fazer, é quando nós repetimos. Então, o feminino está nessa doçura de encontrar um lugar interno dentro de nós, de reconhecer essa força que vem das nossas ancestrais, dessas mulheres guerreiras, firmes e fortes, que estão aqui presentes em nossa vida, no dia a dia. Quando eu dou o primeiro passo reconhecendo a minha mãe, aceitando ela da forma que ela é, entendendo e compreendendo que ela, assim como eu, tem todos os seus sonhos, desejos, vontades, que assim como eu, deseja ser feliz, não deseja ficar sofrendo, não deseja causar dor em ninguém. E se em algum momento eu senti essa dor dela para mim, é porque era o que ela tinha naquele momento para me dar, devido à consciência que existia dela naquele momento. Então, como eu estou olhando para os meus pais, como eu estou olhando para as mulheres da minha família, e como eu olho as mulheres que estão ao meu redor, como eu olho para as mulheres do mundo. Toda essa história que eu conto para mim mesma é como eu vejo o meu feminino, é como eu julgo o meu feminino, é como eu olho para dentro de mim, quem sou, como essa mulher pode vir à luz se o meu feminino é uma criança que está ferida, se o meu feminino se expressa na adolescente que está rebelde, querendo que a vida nos dê tudo. Então, se não há maturidade e crescimento ao longo da jornada da nossa vida, nós nos perdemos diante disso. E reconhecer o feminino é o que vai fazer a gente crescer neste caminho. Eu quero deixar todas as manhãs de segunda, quarta e sexta para colocar um pouco dessa reflexão sobre o feminino, sobre como nós estamos vivendo o feminino dentro de nós. Porque o feminino de base, esse feminino que é verdadeiro, que está aqui dentro, muitas vezes ele não está acordado. Porque nós estamos olhando com um olhar de julgamento para o feminino. E esse julgamento se dá quando eu aponto um julgamento para minha mãe, para minha avó, bisavó, ou quando eu julgo uma mulher pela roupa que ela veste, pela forma como ela se expressa, pelo olhar como eu me direciono àquela mulher. Cada julgamento que eu faço perante o outro diz mais sobre mim do que sobre ele. Então, sim, o meu julgamento fere a mim mesma. E dentro dessa compreensão, convido vocês a ter esse momento de reflexão sobre quem está julgando aqui neste momento. Quem em mim julga esse feminino? Quem em mim julga a minha mãe, a minha avó? Quem em mim julga aquela mulher que está ali apenas querendo se conhecer, querendo realmente se descobrir, saber quem realmente ela é? E quando eu conseguir olhar para isso com amor e carinho, eu inicio o meu processo de crescimento dentro deste feminino. Então, convido vocês a esse momento de reflexão sobre as nossas mulheres, mulheres da nossa família, que tem muito a nos ensinar. Nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, tataravó, essa linhagem de mulheres
que trouxe tanto conhecimento, mas que a gente julga elas porque elas não tinham este conhecimento disponível e viveram aquilo que puderam com a consciência que tiveram naquele momento. Agradeço a todos por esse momento.